Seja bem-vindo, é muito bom mais uma vez estarmos aqui reunidos nesse ajuntamento online para adorarmos ao Senhor, para compartilhar os nossos motivos de oração, mas também para que o Senhor ministre a mim e a você através da palavra do Senhor. Por isso eu quero convidar você a neste momento nós entregarmos tudo isso, tudo que for acontecer aqui, nas mãos do Senhor, para que Ele possa ter liberdade para ministrar a mim e a você. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo e nós nos colocamos com corações abertos diante do Senhor, para que o Senhor, através do Teu Espírito, ministre a cada um de nós, Pai, e que a Tua vontade seja revelada no nosso coração, Pai. Que a única voz a ser ouvida seja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, o Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Esse é o tempo em que nós vamos orar e nos colocarmos diante da presença de Deus, confiando que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós já temos orado clamando ao Senhor pela vida do Senhor Hélio, que é tio da Gabi. Ele tem passado por diversas dificuldades de saúde e nós precisamos nos unir ainda mais em oração, clamando por um milagre, para que Deus possa usar a equipe médica que tem cuidado dele. Ele teve que retirar um dos rins agora, para que Deus tenha misericórdia e ele possa ali sair dessa situação e ser reestabelecido. Nós confiamos que Deus ele é capaz de fazer. Por isso, Gabi, transmita à família as nossas orações e nós continuaremos clamando ao Senhor por uma ação especial de Deus. Nós continuaremos também orando, pela vida da irmã Silvana, querida. Nós não cessaremos de orar
para que Deus, o Senhor, Ele possa agir de uma forma extraordinária na tua saúde e você possa, o quanto antes, estar aí completamente restabelecida conosco aqui, participando dos cultos. Eu sei que Deus está presente e Deus é aquele que irá fortalecer a sua saúde emocional, a sua saúde física e a sua saúde espiritual no teu relacionamento com Deus. Conte com as nossas orações. E você aí, quais têm sido os seus motivos? Quais são os desafios que você tem aí para apresentar diante de Deus? Vamos orar? Pai, que o Senhor que conhece o nosso coração possa visitar, ó Deus, cada pessoa que participa deste momento, deste ajuntamento, Pai. O Senhor que conhece, ó Deus, as motivações e o clamor e a necessidade de cada um, possa visitá-los com o teu poder, ó Deus, e com a tua presença santa. Nós nos lembramos também, ó Deus, do Senhor Hélio. Tenha misericórdia, Pai. Nós clamamos para que o Senhor o restaure completamente. Cuide da família, Deus, que juntamente com ele acaba por sofrer, ó Deus. Que em nome de Jesus a tua presença possa ser algo muito constante ali. Deus, obrigado pela vida da Silvana, obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida dela. Nós clamamos pela saúde dela, Deus, abençoa, tire ela, Deus, desse momento tão difícil que ela está vivendo, Deus, e nós clamamos por um agir especial do Senhor, que toda a medicação faça efeito, Deus, e a alegria do Senhor possa voltar, Deus, a brilhar no coraçãozinho e na mente da tua filha. Paizinho, obrigado pela oportunidade que temos de orar uns pelos outros, Pai, e nós clamamos para que o Senhor atenda o motivo de cada um que tem apresentado e confiado no Senhor os seus motivos, em nome de Jesus. Amém.
Eu quero convidar você a partir de hoje para que possamos juntos meditar em uma série de mensagens sobre o livro de Josué. O nome desta série é Chamados para Conquistar. Nós estamos vivendo aqui o início de um ano ainda, no mês de janeiro. E esse início de ano traz para nós uma série de novas oportunidades, mas juntamente com isso irão surgir dificuldades, batalhas e lutas, porque isso faz parte da vida. Por isso a mensagem de hoje tem como tema Eu estarei com você. E essa é a base de toda a conquista. A base de toda conquista é a presença constante de Deus na nossa vida, seja a nível pessoal, emocional, espiritual, relacional. Quando Deus está presente, a história é escrita de uma forma diferente. Por isso que nós vamos meditar no livro de Josué e logo no início deste livro mostra ali o chamamento, Deus chamando Josué para que ele pudesse dar continuidade àquilo que havia sido começado juntamente de Moisés. Esse livro ele vai mostrar um momento de transição crítica da história de Israel. Moisés já havia morrido, o povo ainda não havia tomado posse da terra a qual Deus havia prometido. A terra estava bem adiante deles, mas os inimigos que moravam e habitavam aquele lugar também estavam presentes. E de repente Josué ele assume uma liderança sem ter o mesmo prestígio que tinha Moisés, aquele que falava face a face com Deus, mas existia algo ali que vinha da parte do Senhor, que era a mesma missão. Ou seja, ele deveria continuar aquilo que Deus havia iniciado ali no Egito, ali na libertação do seu povo. Por isso que o chamado de Josué, ele não acontece num cenário ali tranquilo ou talvez ideal, mas em um cenário desafiador, instável e cheio de incertezas. Afinal de contas, ele tinha que liderar o povo que era o povo de Deus. Agora, uma coisa que é importante, a promessa de Deus para com a vida de Josué não eliminava ali, diante dele, desafios. Muito pelo contrário, ali era estabelecido algo que era de grande e estimado valor, que era a presença de Deus como fundamento para que Josué pudesse enfrentar os desafios. Assim também acontece na nossa vida. Deus às vezes não nos poupa de desafios, Ele não nos retira de momentos de incerteza, muito pelo contrário, Ele se mostra como um Deus fiel, presente, que estará conosco diante dos desafios e diante das incertezas. E é diante de um cenário como esse que eu convido você a aprender, a experimentar a certeza da presença de Deus como fundamento que sustenta a nossa vida, que nos dá coragem, que nos capacita, que nos dá força para que nós possamos conquistar aquilo que Deus, o Senhor, Ele tem preparado para a minha vida e também para a sua vida. Por isso eu quero convidar você a acompanhar a leitura de Josué no capítulo 1. Nós vamos ler ali Josué capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 9. A palavra do Senhor, ela diz assim, que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste, e ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei.
Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que você andar. E não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu quem ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Que Deus, o Senhor, abençoe a leitura da palavra e possa aplicá-la ao nosso coração. Queridos, diante de um cenário como esse, que já retratamos no início dessa mensagem, eu quero convidar você para entender e para aplicar na sua vida aquilo que a presença de Deus, ela é o fundamento para que nós possamos ter coragem, para que nós possamos ser fortalecidos para enfrentar as lutas do dia a dia e conquistarmos tudo aquilo que Deus, o Senhor, Ele tem preparado para nós. E a primeira lição é que a presença de Deus na vida do seu povo não é um prêmio, é uma promessa. A presença de Deus não é um prêmio, uma recompensa, mas sim uma promessa. O próprio versículo 5 ali do capítulo 1 de Josué vai mostrar: assim como estive com Moisés, eu estarei com vocês. Deus não está dizendo para Josué, seja forte e então estarei com você. Muito pelo contrário, o que ele está dizendo é: eu estarei com você, por isso seja forte. Queridos, quando nós temos a palavra de Deus como única regra de fé e prática, nós aprendemos a olhar para a palavra de Deus crendo que ela é a verdade, crendo que ela traz aquilo que Deus tem para a minha e para a sua vida. Por isso, a palavra que o Senhor tem para mim e para você, durante este ano que nós estamos vivendo, é que o Senhor, Ele está conosco. É que a presença de Deus é uma promessa na minha vida e na sua vida, e não uma recompensa pela forma a qual nós vivemos a nossa vida. A presença de Deus, ela não é resultado da coragem de Josué, mas é a causa dela. Ou seja, a presença de Deus é que fortaleceria a Josué a ter a coragem necessária para que pudesse enfrentar os desafios da missão que ele havia sido escolhido por Deus para cumprir. Por isso que a vida de Moisés, ela continua a missão na vida de Josué. Existe ali uma continuidade da fidelidade divina. Da mesma forma como Deus foi com Moisés, Ele é com Josué. Sabe qual que é a lição que nós temos ao olhar para essa história? Que o mesmo Deus que sustentou Moisés nos desafios que ele enfrentou desde o Egito, desde quando ele estava ali, desde o momento em que ele foi recolhido para ser cuidado ali, e criado no palácio de Faraó, Deus esteve presente na vida dele. Aquele mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho diante da perseguição ali do exército que estava ali, por assolar, por capturar aquele povo, é o mesmo Deus que estaria presente na vida de Josué, nos desafios que ele teria. Por isso que, ao olharmos para aquilo que Deus fez no Egito, Deus ele era capaz de fazer extraordinários também ali, na terra prometida, naquela terra, naquelas terras que seriam ali tomadas como cumprimento da promessa de Deus. Nós poderemos dizer também que o mesmo Deus que guiou aquele povo no deserto, Ele afirma: eu estarei com você.
Queridos, que a minha vida e a sua vida possa experimentar essa presença constante de Deus, não como recompensa, mas como prova da fidelidade e do cumprimento da promessa dele na minha vida e na sua vida durante este ano. Dale Davis, ele vai dizer que a promessa da presença divina é o maior recurso concedido a um líder chamado por Deus. Moisés experimentou isso, Josué experimentou isso e ainda nos dias de hoje existem muitos servos do Senhor que baseiam a sua vida nesse recurso extraordinário que traz sustentação de saber que Deus, o Senhor, Ele está presente e Ele cumpre as suas promessas. Por isso que Davis, ele destaca que o foco ali do texto não está na capacidade de liderança de Josué, mas na fidelidade do Deus que o chamou para o desafio que ele tinha. Na minha vida e na sua vida, durante esse ano, nós teremos desafios em que nós precisaremos entender que nós precisamos confiar única e exclusivamente no Senhor e não na nossa própria sabedoria, em nossa própria capacidade. É isso que tem a ver esse período de transição da saída de Moisés com a entrada de Josué. Sabe o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? É que neste ano, nos meses que virão, eu e você, nós teremos muitos desafios. Alguns desses desafios são conhecidos e outros ainda são desconhecidos. Nós enfrentaremos situações de mudanças, nós teremos situações em que teremos que tomar decisões difíceis, onde nós teremos que assumir responsabilidades maiores, onde nós teremos que assumir uma nova postura, talvez espiritual, no nosso jeito de viver. E às vezes, diante dessas incertezas, os nossos corações, eles se tornam corações que acabam por ser abalados. Será que eu darei conta? Será que é isso mesmo que Deus tem preparado para mim? A grande questão é em quem você tem depositado a sua confiança. A sua confiança tem sido depositada simplesmente na sua sabedoria, na sua capacidade, nas suas estratégias, no seu jeito de viver? Ou você confia que Deus é aquele que deve conduzir você para as decisões, para as escolhas, para as respostas que precisam ser dadas? Josué, ele estava diante de uma situação de que se o Senhor não estivesse com ele, ele não teria o resultado que teve diante dos grandes desafios que enfrentou. Por isso que, da mesma forma como ele depositou a sua esperança e confiança no Senhor, eu e você, nós precisamos aprender a fazer o mesmo, a depositar a nossa confiança e entregar todo o direcionamento daquilo que precisaremos fazer e enfrentar nas mãos do Senhor. Onde você tem depositado a sua confiança? Em si mesmo ou no Deus constantemente presente que está com você? Diante das decisões que você precisa tomar, será que existem decisões que você tem adiado, talvez por medos, talvez por receios, mesmo tendo já uma confirmação, uma resposta de Deus dizendo, olha, eu estarei com você. Talvez chegou o momento e já é a hora de você confiar que Deus, o Senhor, Ele é extraordinariamente capaz de conduzir a minha vida e a sua vida para o centro da vontade do Senhor. Afinal de contas, quando a presença de Deus deixa de ser o nosso fundamento, até pequenas decisões se tornam fardos pesados. Já parou para refletir sobre isso? Quando Deus ele não está presente, pequeninas decisões, pequeninas atitudes que nós precisamos tomar se tornam gigantes diante de nós e isso nos amedronta e nos leva a viver a aflição emocional, às vezes frieza espiritual, onde na verdade nós precisamos nos revestir
do poder de Deus oferecido pelo Senhor através de Cristo para a minha vida e para que a sua vida experimente o melhor de Deus. Agora, não somente a presença de Deus não é recompensa, mas é uma promessa, mas a presença de Deus, ela não elimina a luta, mas ela garante a sustentação. O mesmo verso 5 vai dizer: ninguém conseguirá resistir a você. Essa palavra que estava sendo dita a Josué. O texto ali, ele não afirma que Josué não teria dificuldades, não enfrentaria inimigos, não enfrentaria ou não haveria resistência diante dos desafios. Ela não está dizendo que não haveria conflitos, muito pelo contrário. Dá para entender de que existiriam dificuldades, mas mesmo diante dessa realidade, dessas lutas reais que ele haveria de enfrentar, diante dessas oposições, a vitória só seria possível e sustentada pela presença constante de Deus na vida dele. Queridos, não é nós quem garantimos a vitória, mas quem garante a vitória é a presença de Deus. O que Deus garante não é a ausência de oposição, mas a vitória sustentada pela santa presença do Senhor em todos os desafios da nossa vida. Por isso que João Calvino ele vai dizer que Deus não promete um caminho fácil a mim e a você, mas Ele promete a sua presença constante diante dos caminhos difíceis que nós enfrentaríamos. Ele traz justamente essa ideia de que Deus é aquele que nos fortalece, que fortalece o coração do servo, não pela remoção dos perigos, mas pela certeza do auxílio presente do Deus Todo-Poderoso, o auxílio divino em todas as circunstâncias da vida. Este ano, nas próximas semanas, nos próximos meses, nós enfrentaremos resistências em diversas áreas da nossa vida, seja na área emocional, espiritual, profissional, relacional. Nós enfrentaremos oposições nas demais diversas áreas da nossa vida, mas a grande certeza que nós precisamos ter é que Deus, o Senhor, Ele está presente juntamente de nós. Haverá desgastes, com certeza, haverão até mesmo perdas, mas quando nós entendemos e quando nós somos capazes de perceber que Deus está junto de nós, essas perdas terão significado que irão glorificar a Deus através da nossa vida. A presença de Deus, querido, ela não nos livra das batalhas, mas ela nos impede de lutarmos essas batalhas sozinhos. Sabe o que isso quer dizer? Tudo isso que você tem enfrentado, você não está sozinho. Deus, o Senhor, Ele está presente. Talvez você tenha enfrentado diversas batalhas em que o seu coração já está cansado, o seu coração parece que as forças já foram embora. E talvez são em situações como essas que a palavra de Deus nos mostra que somente o Senhor, Ele é a base, o Senhor é a base do fortalecimento, daquilo que irá nos capacitar para enfrentarmos as lutas e as dificuldades que nós enfrentaremos. Você tem enfrentado lutas aí dentro do seu coração? Talvez você esteja enfrentando lutas na sua família. E a pergunta que eu quero fazer para você é: qual tem sido a sua base de sustentação? Será que é o seu próprio poder, a sua própria força, a sua capacidade financeira, as suas estratégias? Queridos, quando nós caminhamos desse jeito, o abatimento certamente virá sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque as estratégias humanas não são suficientes para que nós tenhamos a vitória em todas as áreas da nossa vida. A vitória, ela só é firmada e reafirmada com a presença constante do Senhor. Daí a necessidade de uma entrega total da nossa vida diante das mãos de Deus. Foi isso que Josué fez. Foi isso
que Josué entendeu de que Deus, o Senhor, Ele estaria com ele. A presença de Deus não muda o tamanho da nossa luta, mas muda completamente quem governa o resultado da nossa batalha. Deus tem governado as situações da sua vida e da sua história. Talvez esse seja o desafio que você precisa tomar ainda nesta noite e aceitar o desafio de entregar nas mãos do Senhor. Entregar completamente, pois assim somente Ele irá fortalecer, capacitar você a continuar a viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso que essa palavra possa guardar aí o seu coração e que você possa experimentar da mesma forma como Josué, que permaneceu firme na missão e teve diversas vitórias, como nós veremos nas próximas mensagens, você será capaz de enfrentar os desafios deste ano e ter as vitórias por causa da presença constante de Deus, da promessa sendo cumprida na sua vida e no seu coração. Pense sobre isso e reflita em nome de Jesus. Tocando os corações, te adorarei.
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Eu espero que você tenha sido abençoado e que durante esse ano você possa experimentar grandemente, plenamente a vontade do Senhor na sua vida e que todas as conquistas que Deus tem preparado para você sejam regados pela presença santa e pelos cumprimentos da promessa do Senhor na sua vida. Que Deus abençoe você e a sua família. Espero você neste fim de semana, às 9 horas na nossa Escola Bíblica Discipuladora e às 19 horas na nossa celebração. Deus o abençoe em nome de Jesus.